você falando.
Deixa assim. Doutores, doutores. Coloca um comentário. Uma tradicional faz sentido também. Em sessão, né? Vai no Facebook, né? Vai. No Instagram ficar com isso, né? Ah, não é isso. Sessão plenária no PJ. Uma No sessão. PJ não tem.
Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão ordinária da Igreja Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado desta Corte. Antes de mais nada, conclamo meus pares apreciar a ata da última sessão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma dou-a por aprovada. A seguir, comunico os processos que serão adiados. Número 1 da pauta, comarca de Rondonópolis, ação rescisória 85017, autor JNASE, assistido pela mãe ISE e réu IMAR. O relator é o desembargador João Ferreira, porém a revisora, a desembargadora Marilce, encontra-se em gozo de férias, portanto, adiado. 4 da pauta, comarca de Barra do Garça, ação rescisória 109861, autor Justino Nogueira de Farias e réu A. Bertini, corretora microempresa. Também o relator é o desembargador João Ferreira e, de igual sorte, a revisora a desembargadora Marilce, que encontra-se em gozo de férias. 9 da relatoria da desembargadora Clarice, também que mandou comunicar, portanto, estará ausente justificadamente nesta sessão. 9 da pauta, agravo regimental, comarca de Sinop, agravante Antônio Leocir Mascarello e agravado Madeireira Nossa Senhora do Belo Ramo Limitado. É a desembargadora Clarice, a relatora, e, portanto, está adiado. A seguir, eu passo a atender o pedido de preferência do Dr. Leonardo Randazzo, a quem externo meus cumprimentos, e comarca de Campo Verde, embargante Valdomiro Gueno e outros, embargado Vanderlei Luiz Barbieri. Desembargador João Ferreira é o relator e está com a palavra. Embarcação interposta por Valdomiro Gueno, os outros nos autos recursos de embargos infringentes de Campo Verde contra o acordo que negou provimento ao recurso, mantendo o julgamento do recurso de avaliação 87.917, este que rejeitou os pedidos de rescisão contratual, reintegração de posse, perdas e danos, e, por outro lado, julgou procedente a reconvenção por entender que os embargantes estão em débito com as parcelas do contrato de confissão de dívida celebrado entre os embargados e o embargado Vanderlei Luiz Barbieri. Segundo os embargantes, o acordo é contraditório porque, ao entender que a responsabilidade pelo georrepresentamento não cumpria ao embargado, afronta os artigos 110, 112, 113 e 1227, todos do Código Civil, reafirmando a tese de que a responsabilidade pelo GEL é do embargado, invocando o disposto do quadro do Código Civil. Prequestiona os artigos e pede o colhimento dos embargos. É o relatório, senhor presidente. Uma parecer ministerial, Vossa Excelência pode... Aqui, a senhora, não sei se a senhora se recorda desse caso, aquele caso. Quer dizer, aqui a tese é a rediscussão da matéria, que é pegar ou largar, ou é rediscutir de novo e prover os embargos, ou então, quer dizer, porque rigorosamente não houve contradição. O que se quer aqui é a prevalência a todo custo que o GEL é da responsabilidade quer dizer, eu vou manter o meu ponto de vista, não vou alterar, não vou dar efeito infringente, porque ainda tenho aquela convicção, né, que motivou o meu voto, e vou rejeitar os embargos por entender que realmente contradição, obscuridade e omissão, à luz do 535, 2 e 3 CPC, 1 e 2 no ar. É como voto. Desembargador Guiomar. Doutor Marcos Martins. Bem, eu não vou nem me reportar a matéria de fundo, porque essa eu já tive a oportunidade de externar o que penso da matéria. Em sede de embargos, o caminho é muito estreito e eu vou apenas e tão somente dizer que, não, a meu ver, ao meu sentir, a rediscussão de matéria não cabe em sede de embargos. Portanto, eu acompanho o nobre relator. Unanimemente, nos termos do voto do relator, rejeitaram os embargos. 2 da pauta,
comarca de Barra do Garças, autor Reinoldo, Wilibaldo Weller Neto e Arthur Leite da Silva Filho. É uma ação rescisória, 86985. O relator é o eminente desembargador Marcos Machado, que está com a palavra. Trata-se de ação rescisória, ajuizada por Reinoldo Wilibaldo Weller Neto, contra a sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara Civil da comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de campeão movida por Arthur Leite da Silva Filho e Elinalda Borges da Silva, em face de Dionísio Domingos de Faria e Louraci Gomes de Farias, que julgou procedente para declarar o domínio de Arthur Leite da Silva Filho e Elialda Borges da Silva sobre o imóvel objeto da matrícula 23.791 do cartório de imóveis de Barra do Garças. O autor afirma que o juízo incorreu em erro de fato porque os requeridos fundamentam a ação de usucapião em certidão desatualizada da matrícula do imóvel. Os requeridos teriam omitido dolosamente informações relevantes para o deslinde da causa, qual seja de que a propriedade do imóvel lhe pertencia. A sentença incidenda violou literalmente o artigo 942 do CPC, pois deveria ter sido citado pessoalmente na qualidade de legítimo proprietário do imóvel usucapiendo. Pede a procedência da ação para rescindir a sentença. Os requeridos suscitam a ilegitimidade ativa e, no mérito, alegam que exercem posse pacífica sobre o imóvel desde setembro de 2003. Na matrícula do imóvel figuravam como proprietários Dionísio Domingos de Faria e Louraci Gomes de Farias. O autor celebrou o contrato de compra e venda com os antigos proprietários após a prescrição aquisitiva do bem. O autor se insere entre eventuais interessados, cujo dispositivo legal permite a citação ditalícia. O autor age de má-fé, visto que teve ciência da ação antes de proferida a sentença. A prova dos autos demonstra a aquisição do imóvel pelo decurso de tempo, independentemente de quem era proprietário no momento em que se consolidou o usucapião. Pedem a improcedência da ação. A douta Procuradoria opinou pela procedência da ação para reincidir a sentença e anular os atos processuais a partir da citação. É o relatório. Doutor Procuradoria, mantido, desembargador. Há uma preliminar de legitimidade que eu estou rejeitando a partir de orientação jurisprudencial e interpretação literal do artigo 487. O precedente é da relatoria do desembargador Orlando de Almeida Perry está vazado nos seguintes termos. É cabível a ação rescisória a participação do terceiro que não figurou nos autos da ação rescindenda, desde que reste comprovado seu interesse no resultado do processo. Com essas considerações, rejeito a preliminar. Desembargador João Ferreira. Voto com o relator. Doutor Marcos. Com o relator. Desembargador Guiomar. Relator. Eu também acompanho o nobre relator. Eminentes pares, eu acredito poder tornar objetivo o voto, mas, poupando-os da leitura, eu fiz um histórico. Esta ação, ela vem a melhorar a lide, né? Ela tem a origem na aquisição do imóvel em 95, imóvel financiado, cujo inadimplemento gerou uma série de aquisições de gaveta e o imóvel foi abandonado. E nesse abandono, até que a Caixa Econômica retomasse o imóvel, fizesse o leilão, os requeridos ocuparam a posse do imóvel sem a reação da Caixa Econômica e propuseram a ação de usucapião e adquiriram o domínio por sentença transitada em julgado. Após isso, o autor celebrou uma compra deste imóvel junto aos proprietários que figuravam como proprietários por aquisição do financiamento e nessa tese ele vem buscando rescindir a usucapião. Primeiro argumento que deveria ter sido citado, o segundo que ele seria o detentor da propriedade, portanto não poderia a sentença prevalecer. Isso é o tema que eu acredito que possa ser sintetizado. E eu estabeleço
o seguinte raciocínio em dissonância com o parecer ministerial para julgar improcedente a ação. Primeiro, para que se configure o erro de fato apto a rescindir a sentença, é necessária a existência de nexualidade entre o erro de fato e a conclusão do juiz. Se o registro do imóvel não influencia diretamente o reconhecimento do escapião, é erro de fato impróprio para justificar a rescisão do julgado. Essa é a primeira premissa. O disposto no artigo 485, do inciso 3 do CPC, se refere ao dolo processual, o qual se caracteriza quando a parte impede ou dificulta a atuação processual do adversário ou influencia no convencimento do juiz. Não houve. A sentença na ação do usucapião tem natureza meramente declaratória, ou seja, apenas declara a existência do direito pré-existente. Assim, na ocorrência de nulidade meramente processual, não se deve anular o processo se a decisão de mérito for favorável à parte que não deu causa à nulidade. Sendo o despacho inicial da ação de usucapião, o imóvel usucapião não estava registrado em nome do ator proprietário e não existe alegação de violação literal do artigo 942 do CPC. E nesse contexto processual, eu estou julgando improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento dos honorários em R$2.000 em favor dos requeridos. É como voto. João Ferreira. Eu fiz a revisão do processo, não tenho dúvida nenhuma em acompanhar o relator. Doutor Marcos. Acompanho o voto do relator. Desembargador Guiomar. Eu só queria uma informação do eminente relator. Esse imóvel é financiado, parece-me que Vossa Excelência disse. E eu não me recordo, portanto, não posso dizer se estou absolutamente no caminho certo, mas os imóveis financiados pelo antigo sistema financeiro da habitação, parece-me que a lei não admitia o usucapião. Não sei se... Quem figurava foram os mutuários, né? E o que aconteceu é que a declaração de propriedade foi transferida por conta da ação de usucapião em ação entre as partes. A sequela do financiamento ainda preexiste. Mas isso já é um assunto entre os requeridos atuais com a Caixa. Eu vou acompanhá-lo e proclamar o resultado. Presidente, agora é só levantar uma dúvida aí que me deixou preocupado, porque o imóvel é financiado pelo sistema financeiro da habitação. Não é isso? Ou seja, alguém financiou esse imóvel pelo sistema financeiro da habitação para uma determinada pessoa. Esses que adquiriram no sistema financeiro fez contrato de gaveta, porque se está financiado não pode vender, fez contrato de gaveta com... Foi fazendo vários contratos. Depois da sentença do campeão é que eles fizeram com o autor da ação. Só quer que eu leia? Não, eu queria só entender, porque o grande problema é o seguinte.
Eu não preciso anotar, mas é só para... Estava interpretando a orientação do Dr. Paulo Rocha aqui. O que o Dr. Paulo Rocha apontou? Ele superou a discussão da preliminar e disse o seguinte: olha, recomendo anular a ação para dar oportunidade ao autor da ação, que acabou figurando como adquirente por escritura pública, ter a oportunidade de receber a citação. Só que a compra aconteceu depois do período aquisitivo, ou seja, os 5 anos não teria como não reconhecer, ia ser uma segunda ação declaratória, ia ser novamente declarado, jogado procedente uso campeão. Qual que é a única, a meu ver aqui, o único argumento que poderia ter gerado uma discussão? O interesse do financiador, que em momento nenhum surgiu. E o direito de sequela dele continua gravado. Vai perseguir o imóvel. Então, com relação a isso, eu não tenho dúvida. Eu proclamo assim o resultado, a unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito por igual votação, julgar improcedente a ação rescisória. Desembargador Marcos, eu peço a Vossa Excelência, se puder permanecer para compor quórum neste próximo, que é mais um. É o 3 da pauta, agravante, Josefina Porfíria de Oliveira, agravado, Tóquio Marine, Brasil Seguradora. Desembargador João Ferreira é relator, está com a palavra. Senhora presidente, aqui a situação é aquela que a decisão da relatora viu, senhora presidente? Aqui é o seguinte, os embargos infringentes, no julgamento da apelação, foi mantido a sentença. Ou seja, não houve a reforma da sentença por maioria, que é a hipótese dos infringentes. Aí foi indeferido os infringentes e eu estou mantendo aqui. Não sei se tem parecer da Procuradoria. Não tem? Não. Então eu estou mantendo a decisão, eu estou rejeitando o regimental e provendo o regimental. Desembargador Guiomar. Desembargador doutor Marcos Martins. Eu acompanho, Excelência. Desembargador Marcos Machado. Acompanho. Unanimidade, nos termos do voto do relator, improver o agravo. 5 da pauta é um conflito de competência, juízo da 21ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá e o juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da capital. Sou relatora. É um conflito suscitado pelo juiz da 21ª Vara em razão de decisão proferida pelo juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública, que se declarou incompetente para processar a julgação proposta por Catavento Indústria e Comércio Limitada contra a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso. Argumenta que a Sanemate, a extinta Sanemate, né, competia os julgamentos afetos a ela, a vara especializada da Fazenda Pública, processar e julgar, e uma vez que referido órgão tem o Estado de Mato Grosso como acionista majoritário com cerca de 51% das ações. Outra Procuradoria emitiu parecer opinando pela improcedência do conflito. Mantido o parecer. Eu estou dizendo que, inicialmente, vale registrar que a extinta Sanemate, conforme a Lei 2626/66, é Sociedade de Economia Mista. A matéria que versada, ou seja, competência da Fazenda Pública para processar e julgar demanda envolvendo sociedade de economia mista não é nova e já tem pronunciamento tanto para a primeira turma de Câmara Civil Reunida, quanto julgamento do conflito de competência 23899/2005, quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Aí eu transcrevo a decisão e, pelas mesmas razões que o fez também a do outra Procuradoria, estou julgando improcedente o conflito, declarando competente o juiz suscitante da 21ª Vara da Comarca de Cuiabá. E, com essas breves considerações, eu colho o voto do eminente desembargador João Ferreira.
Desembargador Guiomar? Doutor Marcos? De acordo, Excelência. Unanimidade, nos termos do voto da relatora, julgaria improcedente o conflito. Desembargadora, eu posso voltar? Só para lhe dar um conforto e também ao desembargador Guiomar, acabamos aqui de achar o documento. A Caixa Econômica anuiu com o cancelamento da hipoteca, então não há realmente interesse algum. Eu não sei se, para ficar um acordo mais preciso, na hora do esclarecimento, eu poder fazer esse esclarecimento de que a Caixa Econômica, a única interessada, anuiu com o cancelamento da hipoteca, não gerando interesse jurídico algum para oposição da declaração de uso capião aos requeridos. Então, essa resposta eu dou àquela indagação de Vossa Excelência. Mas só o fato de, se você não quiser constar do voto, tudo bem, mas só o fato de estar resolvido isso aí. Mas é porque a desembargadora Maria Helena fez uma indagação e na nota sai um pedido, como se fosse um pedido de esclarecimento, né? Então, se sair, fica sendo esse. Tá bom? Nem precisa registrar, já está mais que esclarecida a situação. Então tá. Hã? Bom, eu estou à disposição. Quero Agradeço a Vossa Excelência. cumprimentar a Vossa Excelência, doutora Silvana, querido João, doutor Marcos. Estamos de volta aí, mas se precisarem Muito composição, obrigado, é só senhor. me avisar. Obrigado. Muito obrigado, desembargador. 6 da pauta é um conflito também de competências. Desembargador João Ferreira, suscitante juiz da 6ª Vara da Comarca da Capital, suscitado juiz da 2ª Vara de Direito Bancário. Uma palavra, desembargador. Ia aparecer, né? Aqui, aquela questão da ação civil pública lá e tal. O parecer ministerial aqui foi pela procedência do conflito para declarar a competência da 2ª Vara de Bancário de Capital para processar. Não é isso? O parecer foi esse. Não, eu tenho aquele entendimento que essas ações é aquela questão da ação civil pública, daqueles planos e tal que foi julgado lá em Brasília. Adiar até que decida o conflito. Eu acho que essa sugestão ela é coerente. Se nós admitimos o processamento do conflito, então vamos aguardar, né? Esse pede. O adiamento até que seja decidido o conflito. Desembargador relator, desembargador João Ferreira, requer o adiamento até que seja decidido o conflito, o incidente da relatoria da eminente desembargadora Cleuci. 7 da pauta, Primavera do Leste, agravo regimental, desembargador João, agravante Alexandre Martinac e agravado Valdir Cardoso da Silva. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, aqui o relator indeferiu um pedido de antecipação da pretensão numa rescisória, do liminar na rescisória. E o agravo regimental é contra essa decisão. Então, vou ter que, se for o caso, eu faço aqui a leitura, mas não estou conhecendo, porque eu tenho aquele entendimento que quando não há prejuízo, o doutor Guimarães conhece muito bem aquela posição minha, e quando não há prejuízo, eu não conheço o regimental. Já tem outras pessoas, outros que entendem que não, que tem que se analisar para saber. O próprio ausência de prejuízo conduz ao desprovimento do recurso. Né? Mas eu entendo que, no caso aqui, não há prejuízo para ele, então eu estou não conhecendo o recurso, embora há quem entenda que é caso de desprovimento, se for reconhecido. Esse é o meu voto. Desembargador Guiomar. Acompanhar o relator. Desembargador Marcos. Eu acompanho. Já ouviu, né? Desembargador Marcos. Desembargadora Maria Helena. Eu.
prejuízo que está escrito é condição de produtividade do recurso. Véio. Se a decisão não cria prejuízo para a parte, ela não tem interesse recursal. Agora, o prejuízo, se você analisar... Não, pois é, não, veja. Agora, se o prejuízo em tese há, porque se Vossa Excelência conceder a liminar, ele tem alguma vantagem? Não, espera aí. A pergunta que eu falo é o seguinte, se Vossa Excelência, qual é a diferença entre Vossa Excelência negar para ele, do ponto de vista... Para ele, se Vossa Excelência conceder, ele vai levar alguma vantagem, não vai? Pois é, mas é em tese mesmo. A pretensão é sempre, enquanto não for julgada, ela é em tese. Você pode ter uma visão de que não está havendo prejuízo, mas diante do quadro narrado eu posso, por exemplo, achar, olha, eu acho que tem prejuízo, afinal de contas, ele está querendo rescindir um julgado. Esse julgado deve estar em execução, deve ter algum gravame para ele. Essa antecipação de tutela, em princípio, na rescisória, então, sempre ela vai dar prejuízo, porque ela já é uma projeção concreta, né? Aí, Vossa Excelência, em última análise, teria que fazer o seguinte, olha, eu neguei a antecipação da tutela porque eu achei que não estava presente esse requisito por isso, isso. Eu continuo fazendo a Maria Helena, olha, tanto que eu já tinha... Maria Helena, eu sempre falo, quero fazer a minha ressalva. Eu acompanho o relator, independentemente se é para conhecer ou se é para improver. A unanimidade nos termos do voto do relator, não conhecer do recurso. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a todos, declaro encerrada a presente sessão.